Eu sempre disse que a Zona Franca de Manaus é a maior ONG ambiental do planeta. Sozinha, a Zona Franca de Manaus fez mais pela preservação da floresta amazônica e principalmente da floresta do estado do Amazonas do que todas as outras ONGs, as milhares delas, espalhadas aqui pela Amazônia e pelo Brasil. Fez mais por essa preservação, a Zona Franca de Manaus, do que todas as políticas públicas já criadas para manter o que se diz a floresta em pé. Nós temos um parque industrial com centenas de indústrias, nenhuma delas com chaminé. Nós temos um parque industrial que gera mais de 100 mil empregos e garante a sobrevivência de toda a população do Amazonas. Todas as pessoas que moram e circulam no Amazonas, direta ou indiretamente, dependem da Zona Franca de Manaus. Um tiro na Zona Franca de Manaus, um tiro que eu digo no sentido de fazer com que essas indústrias saiam daqui e acabem com esses empregos que são gerados, faz com que o pipoqueiro não possa mais vender pipoca na esquina, porque não vai ter trabalhador com dinheiro, não vai ter ninguém com moeda circulante capaz de comprar a pipoca dele. O picolé do picolezeiro vai derreter no isopor. Os shoppings não vão estar mais lotados do jeito que estão hoje, caso nós tenhamos uma derrocada da Zona Franca de Manaus. E essa decisão do governo federal de reduzir em 25% o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, para todo o Brasil, ela economicamente produz um resultado positivo. Não adianta ficar choramingando isso, por quê? Porque nós temos todos os outros estados e o restante do Brasil favoráveis a isso. Quem não quer redução de impostos? Isso estimula a produção, isso estimula mais geração de empregos lá, não aqui. Agora, daqui, o governo federal vai ter que aguentar politicamente também uma consequência muito séria. Primeiro, o fato de que estará dando um tiro no principal instrumento daquele discurso de que a floresta amazônica tem que ser preservada a qualquer custo. Não existe nada que possa proteger essa floresta a não ser a geração de empregos aqui em Manaus, a não ser a geração de empregos no Parque Industrial de Manaus, a geração de receita que sustenta mais da metade da economia do estado e que faz com que as pessoas, até as que não trabalham no distrito, até as que estão lá no meio da floresta, sejam indiretamente dependentes das receitas geradas para o estado do Amazonas pelo polo industrial de Manaus. Os 25% de redução no IPI para todo o Brasil tiram a competitividade dos produtos produzidos aqui em Manaus. Uma das grandes vantagens, uma das grandes benesses que a Zona Franca de Manaus traz para as indústrias que vêm para cá se instalar aqui para produzir aqui em Manaus é essa isenção do IPI. Ora, se nós não pagamos IPI e no restante do Brasil o IPI vai ser reduzido, nós vamos perder competitividade. Os nossos produtos não terão preços para competir no centro-sul do país, que é onde nós vendemos literalmente o que é produzido aqui. Isso nos cria um problema seríssimo, isso nos cria um problema terrível. Agora, o que fazer? O diagnóstico está aí. A Zona Franca de Manaus, aliás, vamos falar a verdade, ela é odiada pelo restante do Brasil. O Brasil que tem uma grande dívida com essa região amazônica. A Zona Franca de Manaus tem uma renúncia fiscal em torno de 19 bilhões, quase 20 bilhões de reais por ano. E o restante do Brasil, este país, tem uma renúncia fiscal de quase 300 bilhões que não estão protegidos pela Constituição Federal. A única renúncia fiscal protegida na Constituição, constitucionalmente garantida no Brasil, é a da Zona Franca de Manaus. As outras, no sul do país, quase 300 bilhões de reais por ano, são renúncias fiscais dadas em troca de favores políticos. Estourou um problema aqui, resolve lá para ganhar benefício político. Estourou outro problema ali, resolve lá, faz uma renúncia fiscal. Então distribuíram pelo Brasil ao longo das últimas décadas mais de 300, em torno de 300 bilhões de reais de renúncias fiscais. E há uma reclamação geral do Brasil quando se falam nos 19 bilhões de renúncia aqui da Zona Franca, sem contar que, ao contrário do que muita gente imagina, se essas indústrias saírem aqui de Manaus, essas centenas de indústrias, mais de 600 indústrias instaladas no nosso polo industrial, muitas delas, a maioria, não vai produzir os seus produtos ali em São Paulo, no centro, sul, sudeste do Brasil. A grande maioria vai embora para outros países que também têm instrumentos parecidos com a Zona Franca de Manaus, têm incentivos para todo lado, principalmente os países asiáticos, onde a mão de obra é impossível competir com o valor da mão de obra que se paga numa China, por exemplo, e numa Índia, por exemplo. Então o desastre econômico para a Zona Franca de Manaus está anunciado. O desastre político é simples de imaginar. Quem estiver ao lado do presidente
e ao lado do ministro que estão gerando essa decisão que aniquila, sem dúvida nenhuma, ela é terrível, o maior impacto, o maior tiro que eu já vi dado na Zona Franca de Manaus. Quem estiver deste lado vai pagar um preço político muito caro, mas isso não resolve. Aniquilar quem apoia essa decisão ou quem apoia quem tomou essa decisão não vai resolver o nosso problema. E eu, há muitos anos, trabalhando no meio político, já vi alguns momentos de grande risco também para a Zona Franca de Manaus. E qual é a receita para isso? O governador do estado, o governador Wilson, comandar, literalmente, liderar uma frente empresarial, Centro das Indústrias, Federação das Indústrias, representantes comerciais, representantes de trabalhadores, representantes da Câmara Municipal, a presidência da Câmara Municipal e as pessoas envolvidas nesse tema, que sejam vereadores na Câmara Municipal, a mesma coisa da Assembleia Legislativa do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, enfim, a bancada parlamentar do Amazonas, e que não fique trocando acusações e culpas por causa de partido. Não é hora disso, é hora de fechar uma frente que enfrente esse problema aqui no Estado, que possa produzir uma solução, uma alternativa para compensar os prejuízos que nós temos e que possa fazer frente ao governo federal nessa hora. Nós temos só 8 deputados federais e 3 senadores, mas todos os estados aqui da região amazônica têm benefícios da Zona Franca de Manaus, têm vantagens produzidas pela Zona Franca de Manaus. Então não é impossível imaginar que a gente possa montar uma frente parlamentar, empresarial, uma grande frente com outros parlamentares, porque os nossos 8 deputados federais não fazem frente a todo o Brasil, nossos 3 senadores não vão fazer frente a todos os senadores de outros estados, isso é praticamente impossível. Agora, dá para montar uma frente com parlamentares do Pará, inclusive, com parlamentares de Roraima, de Rondônia, do Acre, que são estados vizinhos, que têm vantagens advindas da Zona Franca de Manaus. Então, governador, fica uma sugestão, lidere isso, não espere, não adianta esperar essa coisa se consolidar nas redes sociais. Reclamar nas redes sociais não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é uma solução institucional, ousada, corajosa, entendeu? E que possa fazer frente de forma firme, de forma ativa, decisiva, determinada, junto ao presidente da República, junto ao ministro da Fazenda. As consequências políticas para os políticos locais aqui, elas vão ser muito menores do que se aliar ao governo federal num momento em que não dá para fazer isso. E não pensem que isso não foi pensado lá em Brasília antes. Não pensem que isso não estava nos cálculos previstos, esse prejuízo político que eles vão ter com a decisão tomada que prejudica e fere de morte a Zona Franca de Manaus. Eu repito, é preciso encontrar uma solução institucional, é preciso encontrar uma solução política determinada e vigorosa, muito mais do que ficar reclamando nas redes sociais.